E você viu o diabinho ser caçado também. A gente conseguiu, num primeiro momento, 5 milhões de recurso. Foi arquivado. Qual a solução a prefeitura deu para isso? Bom, estamos começando mais um Vale em Pauta, edição de número 45. Chegamos já, William, ao nosso Vale em Pauta. E da nossa série com os vereadores, edição de número 11, recebendo hoje Tom Adorno, do Solidariedade. E agora tem aquele recadinho especial, né, William? É isso aí, olha, ó. Natal já tá batendo na porta aí, com toda a força. 2026, quildinho, né, Tom? Mas primeiro vamos falar da Impacta aqui, né? O que é Impacta? É consultoria empresarial, perícias e recuperação judicial, né? Sempre lembrando que você tem que contar com o Marcos Antônio, que é o cara do meio de campo de todos e quaisquer time empresarial, tá? A Impacta atua com inteligência em negócios, transformando desafios em resultados. Como é que você entra em contato com a Impacta? É no 13 99804 8400. O Instagram é o @impacta_consultoria, Ildão. Exatamente. Hoje recebendo, como comentei anteriormente, o Tom Adorno, mas lembrando que os vereadores em ordem alfabética, para trás, e já passaram aqui pelo Vale em Pauta, está disponível no nosso canal do YouTube. E agora, William, o momento daquela biografia do nosso convidado. É isso aí, hoje recebendo Everton de Oliveira Adorno, mais conhecido como Tom Adorno. Quase ninguém sabe que ele se chama Everton, né? Porque vamos dizer assim, a alcunha Tom Adorno, né, cresceu tanto que Everton já fica secundário, né, Tom? Ele é registrense, nascido em 2 de setembro de 1989, pai de 5 filhos, casado com a Zica Camargo, formado em Educação Física e graduado em Gestão Pública. Tom, agora você vai contar para nós que bairro você se criou, onde você trabalhou, o que você viu dessa registro aí dos anos 90, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer Hildo, William, pela oportunidade de estar aqui no Vale em Pauta, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre nós, né. Muitas pessoas não assistem a Câmara, né, a sessão da Câmara, né. Eu sou um vereador que fala Aumentou pouco, bem a audiência, hein? Aumentou bem. Mas eu concordo que você fala, mais pessoas poderiam estar participando, né? E assim, tem gente que vê muitas redes sociais dos vereadores, mas vê pouco a Câmara. Mas tem muita gente também que só vê a Câmara, não vê as redes sociais. Eu só vejo Câmara Municipal. Então, se a gente conseguir casar os dois, a gente consegue conhecer cada vereador. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, não só para mim, mas para a Câmara toda, de vir aqui falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Eu nasci aqui na cidade de Registro, 2 de 9 de 1989, sou filho da Jacira e do Saulo, meu pai radialista. Paulo Adorno, né? Muito conhecido. A galera voleira, né? Voleira, no pessoal da roda de viola, né? Sim. A minha mãe também, muito conhecida aí, já trabalhou em diversas empresas na cidade aí na área de restaurantes. Vou fazer um comentário rápido aqui. Se eu não estou enganado, no final do campeonato municipal, seu pai comentou na Ribeira Plus? Ou ele estava lá e alguém comentou que ele estava lá? Ele comentou na Ribeira Plus. Junto com o Nelsinho? Junto com o Nelsinho. Então um abraço aí, seu Saulo. Eu estava acompanhando o senhor e deu um show lá de comentários, né? O homem conhece bem a bola, né? Então, que legal. Bastante. Então eu estou certo, né? Está certo. Porque esse nome para mim é muito fresco na cabeça. Então ele estava como comentarista com a apresentação do Nelsinho. Legal demais. Exatamente. Então, nasci na cidade de Registro, né? Passei parte da minha infância no bairro Vila Nova, né? Ali próximo entre a Jacatirão e a Pedro Lopes Dias, né? Aí, lá pelos final de 98, né, da Copa de 98, após a Copa do Mundo em 98. Pintou rua, né? Temos ruas por lá, né? Você acha que hoje já não pinta mais como antigamente? Perdeu aquele sabor de seleção brasileira, aquela empolgação? O que você acha? Eu acho que muita modernidade pra gente favoreceu, mas muitas coisas foi se acabando, né? Foi modernizando e a gente perde essa essência, né? Mas eu vou dizer que essa seleção de hoje, nem de ligar a TV não dá vontade. Tá difícil, né? Isso é uma verdade Imagina que tá na rua. O pessoal já perdeu essa essência mesmo, né? Então você se criou lá, rapaz, que legal. E aí teve o sorteio de casas populares. Após aquela enchente de 96, 97, que foi a maior, a nossa casa ficou, acho que só o telhadinho lá. 97, primeiro mandato de Samuel Moreira, primeiro ano do mandato. Primeiro ano. 1997. Aí o Samuel conseguiu as casinhas populares lá pro bloco B, né? E minha mãe foi contemplada. Com isso a gente se mudou da Vila Nova pro bloco B. Mas na Vila Nova eu estudei no Trenzinho Alegre, no Alberto Bertelli. Meu pai mora na Vila Nova, ali na Manuel Camilo. Meus avós, tanto
minha avó alta, o lado do meu pai sempre morou ali na Manuel Camilo, o lado da minha mãe moram ali até hoje, né? Então eu tive uma infância ali na Vila Nova, né? Tive muitos amigos ali, até hoje sempre estou por lá, minha filha mora lá ainda, né? Interessante. E agora, pelo que eu estou sabendo aí, Vila Nova vai crescer, né? Porque vai uma grande empresa lá. Ontem a Marildo tocou no assunto, né, sobre isso. Vai uma empresa lá de esquadrilha de alumínio, tá quase acertada para ir lá. 150 empregos já direto na primeira fase, depois mais 100. Aliás, vamos chegar até 300 empregos, né? Exatamente. Então, eu acho que o negócio tá virando para Vila Nova. Eu falei com um empresário aí que vai construir 4 prédios de 4 andares ali também. Então, quer dizer, chegou o momento, né? Chegou o momento. O nosso, hoje, por eu passar muito tempo lá do nosso teto, o nosso lado lá cresceu muito. Não, ali é uma outra cidade. Aí a gente... Ali só falta correr, só falta mais esse novo. Com vontade de morar no Jardim Paraná, cara, de tanto que cresceu aqueles lados. Em tudo pro lado de lá, né? Mas o prefeito, a cidade, né, tem que pensar em distribuir mais. Sim. Principalmente na área por causa do trânsito da nossa cidade. Senão a gente sufoca muito um lado. Se você for vir para a cidade 8 horas da manhã, você para aqui próximo à rádio quase, né? Por causa do semáforo lá. Verdade. Aí você estrangula o trânsito de um lado. Então você precisa expandir, espalhar pela cidade toda, né? Então passei esse tempo na Vila Nova. Agora, depois mudei pro nosso teto, né? Só uma pergunta. E quando você mudou para lá, era diferente o bairro, acredito. Diferente. Não era tão desenvolvido quanto é hoje. Porque hoje tem tudo. Tem posto, tem mercado, tem uma excelente padaria, tem lotérica. Cara, é uma metrópole ali, cara. Só falta o metrô. Exatamente. Mas tem tudo, né? Busão passando. Tudo. Não precisamos vir para a Mas cidade. da sua época, eu acho que não tinha tudo. Você viu crescer. Vi crescer, exatamente, né? O Bloco B mesmo, quando foi entregue, não tinha um asfalto. O prefeito foi lá construir o asfalto, não tinha o posto de saúde. Foi lá para construir o posto de saúde, a escola, a creche. Foi tudo construído, muitas das coisas no mandato do Samuel também, né? Então, não só o bairro Bloco B, como o nosso teto, que ali em São Paulo, ali, foram contemplados por esse avanço que foi do lado de lá, né? Faltam algumas coisas, né? Foi recentemente também falado sobre a construção da nova creche, ali próximo dos empreendimentos Sabrina, Sacolão Kiko, o novo CAPS vai ser do lado de lá também, né? Então tem mais coisa ainda indo para lá. Mas a gente precisa direcionar para outros lados também, para a gente não... Falávamos aqui também sobre o Agrochá. O Agrochá também está num crescimento interessante, né? Eu tenho passado por lá, olha... Aquele bolo educacional que ficou ali também ajudou a crescer muito. Precisamos inventar alguma coisa lá pro Serrote, né? Exatamente. Tava lá no Serrote agora há pouco, né? Acho que o Marcelo Comeron falou alguma coisa na entrevista dele de ter alguma coisa no Serrote. Eu não lembro, mas pode ser que ele tenha falado. Ele falou acho que no Distrito Industrial. Sim, no Distrito Industrial. Ele verdade, Serrote, enfim, mas tem razão. Acho que ele tem a mesma visão do que eu, da gente tentar espalhar mais pela cidade, para todo o bairro ter seu crescimento ali, né? Até o próprio Arapongal já deu uma mudada, tá cheio de galpões ali, melhorou Shopee, e os de bebida foram tudo para lá, então vai fazer isso, segmentando. Ajuda a mudar até a cultura daqueles bairros ali, né? Ter uma outra visão, né? Isso influencia bastante. Meu prezado amigo Tom, você trabalhou em um supermercado. Conte para nós, que supermercado é esse? William, eu trabalhei por 7 anos no Supremo Supermercados, né? Lá foi o Cleito do Supremo que me ajudou na época, né? Deixa eu mandar um abraço pro Cleito, que esse é um palmeirense de primeira estirpe. Esse é um palmeirense igual lá pra você, viu? Boa. Eu não sei se é mais que o Tom, mais que nós, viu? Mas é um baita palmeirense, viu? O cara, gente bonita. E a família deles então, lá toda Zé o Cleibson, né? O qual sou muito grato a eles por ter dado a primeira oportunidade assim, de registro em carteira, né? Que legal. Novo, terminei o ensino médio, ingressei no mercado de trabalho ali, né? Fiquei por 7 anos, eu acho que eu contribuí da melhor forma possível, tentava chegar sempre cedo, deixar minhas coisas todas arrumadas, né? Já era onde é hoje o mercado? Já é onde é hoje, né? Daí teve um tempo que eles compraram um mercado em Juquiá, né? Eu acho que agora é dia lá, mas se eu não me engano é deles também lá ainda, né? E aí eu fiquei 1 ano indo para Juquiá, para arrumar o setor de hortifruti lá, né? Como eu era o encarregado aqui, eles mandavam eu para lá para organizar até o mercado andar sozinho, né? Então tive essa experiência ali que me ajudou a crescer muito. Então sou muito grato, Zé Piteco, Dona Civi, Cleibson, Cleiton, toda a família lá. Uma baita experiência, né? E o hotel? Você passou também? Trabalhei no hotel. Em hotel, né? Qual foi esse hotel? Trabalhei lá no Hotel Lafio com o seu Luiz, né? O seu Luiz Manda também. um abraço aí pelo Luiz, que Luiz é um cara que assiste muito aqui o podcast, viu? Ele fala que ele assiste pela Expand. De noite ele liga lá a TV, tá passando na Expand lá pelo Ribeira Plus, né? Já aproveitando o canal 6.3.
Então ele tá sempre assistindo lá os podcasts. Então pode mandar, mas com vontade, porque ele vai assistir. Luiz, também queria agradecer você pela oportunidade. Quando eu fui eleito, William, vereador pela primeira vez, eu trabalhava lá. Que legal, cara. Isso lá em 2016. 2016, estava trabalhando lá. Trabalhava das 2 às 10 da O que noite. você fazia lá? Eu ficava na recepção. No Supremo, Check-out ou check-in? ficava, os dois, né? Você fazia os dois? Fazia os dois, pegava os dois às vezes, né? Lá no Supremo eu comecei como empacotador, né? Ganhando lá seus R$10 por dia, né? Às vezes no começo a gente entrava cedo, saía à noite. Daí passou um mês e meio ali, né? Eu acredito que eu dava o meu melhor. Aí eles já me mudaram de função, colocaram no hortifruti, daí depois já me colocaram como encarregado do setor, né? E aí depois eu saí do Supremo Supermercados, aí fui pro LAF, um tempo depois fui pro LAF, trabalhei também um tempo na prefeitura, né? Teve um processo seletivo lá de monitor esportivo, né? Daí passei no processo seletivo, fiquei por 2 anos trabalhando lá na escola José de Carvalho, no Paulistanos, né? Fiquei por 2 anos lá como monitor de atividades esportivas, aí depois que eu fui pro LAF Hotel. Mas nesse meio termo aí também teve umas semanas que eu trabalhei lá na RDJ, lá com o seu Donizete, que eu também agradeço muito pela oportunidade. Que legal. Você sabe que ele é de Mariporã, né? Mariporã é uma terra, assim, cara, que tem um view maravilhoso. Eu passo por lá para pegar Fernão Dias, então eu gosto muito dessa cidade. Então você trabalhou com o Donizete, que Leito, seu Luiz. Curiosidade, no hotel lá já chegou uns hóspedes do Mercosul aí, falando espanhol? Não, eu não cheguei a pegar na minha época, né? Peguei bastante assessores deputados que chegavam lá, né? Lembra de um cliente de longe que você falou, nossa, esse veio de longe? Não lembro, eu recordo pouco, né? Mas eu lembro muito de um assessor do deputado, do Jorge Caruso, né? Chegou lá um dia, daí conversou comigo, se apresentou. E aí, no ano seguinte, eu tava lá no gabinete do deputado, né? E aí ele lembrou de mim, eu lembrei dele, né? Ele falou, olha, agora você virou político. Que memória de elefante, hein? E todo o trabalho que a gente passa, independente do tempo, é uma experiência que nos ajuda muito a crescer, né? E eu sempre, por onde eu passei, tentei dar meu melhor, né? Graças a Deus, nunca fui mandado embora de um trabalho. Que legal, cara. E você também é o criador do projeto Tô On no Esporte, né? Que é focado mais num público infantil carente. Como que nasceu essa ideia? Sei que você já é um cara de ações sociais, isso já está na sua essência. Mas o projeto em si, como que surgiu a ideia? Então, desde pequeno sempre fui ligado ao esporte, né? Sempre participava de diversas competições, não importava ela, tanto de futebol, de damas. Sempre eu participei de tudo, um pouco. Você viu que o Tafarel falou semana passada? Você é o cara do xadrez, né? Eu sei jogar xadrez, mas eu dominava bem a damas. O tabuleiro. Hildo falou que ia trazer o tabuleiro. Eu jogava bastante. Viajei muito jogando damas, né? Pro estado de São Paulo inteiro aí. E eu também sou muito grato à modalidade, porque eu não tinha condições de sair da cidade, né? As minhas primeiras viagens de conhecer uma praia ali em Peruíbe foi através do esporte com a escola. Vai ter um campeonato ali. E aí eu viajei a primeira vez para Ourinhos, né? Aí não teve a fase regional aqui, a gente foi direto para Ourinhos. E a partir daquele momento eu fiquei pensando, eu quero viajar de novo. Só que para isso eu tenho que ficar bom nisso aqui, né? Porque esse primeiro ano não teve equipes para jogar contra nós, mas pode ter, então eu quero ficar... Aí eu treinava muito, chegava da escola, treinava, né? E aí foi os momentos que eu aproveitei para viajar, né? Eu era muito tímido também, né? E minhas oportunidades de viagem para conhecer o estado de São Paulo foi através da modalidade de damas, né? Fala-se muito no xadrez, mas na damas também tem as estratégias? Tem muito escalação, estratégia, aberturas e tudo. Olha que legal. E eu comecei a fuçar umas coisas, Hildo, bem antiga aí, eu acho que ano 2012 ou 13, alguma coisa assim, cara. E aí teve uma moção, eu acho que era uma moção de aplauso na época da cama. E lá estava Tom Adorno, cara. Era o destaque esportivo. Destaque esportivo. Eu falei, cara, olha só, ele pisou no local que anos depois ele se tornou vereador, cara. Passou esse filme na sua cabeça ou não? Esses dias ainda falei pro Heitor, né? Porque o Pécora fez um projeto de lei para entregar medalhas, fazer um ato de homenagem pros atletas da SEMPA, né? E nisso eu falei, presidente, eu acho que era bom a gente voltar ao destaque esportivo, né? Porque direto a gente faz essas moções, que nem ontem mesmo eu fiz uma moção para a equipe de futebol categoria de base. Mas se a gente criar um evento do destaque esportivo, que já é criado, na verdade, a gente retomar, talvez essas moções de aplauso para atleta do esporte possa
não ser feito nas sessões da Câmara. Com isso, a gente otimiza tempo para a sessão decorrer com mais tempo de fala dos vereadores, e a gente separa esse dia para o destaque esportivo, que já tem, é só a gente retomar, né? Aí ele falou que ia fazer um esforço para retomar. Mas em 2012 eu recebi da mão do presidente. 2012, né? Do Heitor ainda, né? Então, rapaz, eu montava uma comissão pro destaque esportivo e o presidente da comissão era o Heitor. Hoje ele é o presidente da Câmara também. Não, cara, e ali eu calculo que você tinha seus 22 anos, por aí, novo pra caramba, então quer dizer, você pisou, mas naquele momento você pensou um dia em ser vereador ou era uma coisa assim, muito longe? Você nunca tinha pisado numa Câmara Municipal? Não tinha pisado na Câmara Municipal, mas eu sempre tive esse, vai ter um comício. Eu ia. Eu ia, ficava lá olhando, assistindo. Você percebe quantas coisas o esporte ele proporciona, né, pro jovem, né? Você falou já em viajar, conhecer uma Câmara Municipal, ter contato com representantes do município, né? Isso quer dizer, eu acho que é um integrador, né? O tal do esporte que não tem como. Exatamente, William. E por isso, tantas portas se abriu para mim, que eu acho que muitos dos meus votos foi através de pessoas que eu conheci através do esporte. Porque eu tava em tudo. Ia ter campeonato de xadrez, eu tava campeonato de dama, ia ter sempre, eu tava. No sempre eu já fui árbitro, já fui técnico, já fui atleta. Aquela pira olímpica, me colocaram como era o destaque da cidade na modalidade de damas, e nos Jogos Jornais era a modalidade que conseguia resultado. Infelizmente as outras não conseguiam naquele momento ter grande resultado. E aí eu fui escolhido para acender a pira olímpica. Já fiz de tudo um pouco, isso abriu muitas portas, com isso eu consegui também conhecer muitas pessoas que talvez daí eu tive alguns votos de muitos atletas que me conheceram minha pessoa. Voltando no projeto, com isso eu pensei, vou fazer isso aqui também, né? Da mesma forma que abriu portas para mim, pode abrir para outros. E aí pensei no nome, né? Começou a crescer muito a internet, Deixa né? eu já falar logo de cara que eu adorei o nome, cara. Tom, que é o nome dele, né? Tom no esporte, Tom, tô ligado. Duplo sentido ali, para ver se rola, né? Fantástico, mano, parabéns. E aí a gente colocou esse nome Tom. Isso é coisa sua, né, Tom? menino. Graças a Deus eu penso bastante. Que legal, cara, top. E aí esse ano vai fazer 20 anos, porque eu comecei com 16 anos, né? Lá no começo não tinha nome, né? Era só atividade ali na quadra do Bloco B. Você está falando em 2006. 2006, assim. Então, 16 anos, fica claro que foi na mente dele mesmo, nada de chat GPT, né? Nada de... Então, não tinha, né? Cara, hoje tá Bela sacada, bela sacada. E aí, imagine quantas crianças passaram comigo ali, né? Hoje a gente foi assistir a final recentemente do Campeonato Municipal de Futsal, tinha muitos lá jogando, que um dia passaram lá comigo, né? Eu não revelei eles, mas eu sei que eles me conhecem daquele momento que eles ficaram ali comigo. E eu tento ser sempre um professor muito chato, cobro muito, sabe? Porque eles, ou nós, né, quando a gente tá na escola, que vê aquele professor que dá bola professor de educação que só dá bola, quando você tá estudando, você é moleque, você fala, esse professor é legal. E você quer ele, não quer o chato que quer te passar tudo. Só que depois de adulto, você tem ser filho, inverte. Você fala, não, aquele professor eu não quero. Eu quero aquele ali, que cobra meu filho, que vai fazer ele fazer tudo, né? E isso eu aprendi muito também quando eu fiz meu estágio da faculdade, eu fui lá na Escola Pascoal Greco, no Taquarussu. E lá era o professor Acácio. O professor Acácio sempre foi um professor que cobra muito dos alunos, né? Para que eles façam as atividades. E assim, como ele fazia, eu tento fazer também, né? Que me ajudou, contribuiu muito para a minha formação. Professor Acácio, professor Wander, professora Gisele. E hoje o Projeto ON completa 20 anos, graças a Deus, muita gente passaram por lá. Então tá super ativo, um negócio funcionando e tal. Sim. Como que você faz para manter? Porque tudo custa dinheiro, né? Não existe almoço grátis, como ela costuma dizer, né, Hildo? Como que você faz? Na verdade, a gente consegue muita ajuda de pais, né? Ou a gente tira do próprio bolso. Hoje eu tenho o Bruno e a Karen, que são uns amigos que sempre estão me ajudando. A minha esposa também sempre está por trás ajudando, né? Mas o Bruno e a Karen me acompanham, principalmente quando tem campeonato, que a gente precisa de mais gente ajudando, eles sempre estão no apoio aí pra gente levar as crianças. O ano passado a gente entrou com 13 equipes. Cada equipe tem 12 atletas. Você fazer a conta aí dá mais de 100 atletas só na nossa turma, né? E lá no começo, eu não tinha esse apoio, né? E teve uma vez que eu entrei com 10 equipes. Eu não tinha carro, não era vereador,
não tinha uniforme. Agora, hoje eu fico pensando, como que eu fiz aquilo, cara? Vontade. Como eu ia pegar minha bicicleta, colocava a roupa na... É a vontade, irmão. Ia. E hoje, claro, a gente tem um poder até financeiro um pouquinho melhor, a gente consegue fazer um pouquinho a mais, mas naquela época não tinha isso. Bom, se precisar de um advogado hoje, você tem em casa. Tem. Ajuda bem. É bom não precisar Para lidar com os interesses do projeto, né? Exatamente, né? Mas aí esse ano a gente entrou nas competições do Campeonato de Futsal de Base, com 5 equipes, onde 3 conseguiram premiação, né? O Sub-17 foi campeão, o Sub-15 foi terceiro colocado, o Sub-9 terceiro colocado. Quer dizer, não basta fazer o projeto, tem que ser campeão para você. Tem que participar dos campeonatos, né? Até as crianças gostam de competir. Na verdade, todo mundo, quando tem uma competição, começa a se empolgar. Né? Como dizia o Mamonas na nossa época, na época de Hildo também, o importante é competir, mas eu te mato de pancada se você não ganhar. É óbvio, mas na verdade a gente entra pra ganhar. Pra ganhar, claro, pra ganhar. Faz todo mundo gosta de brinca e tal, mas, cara... Dependente da competição. É importante buscar o primeiro lugar. Né? E se você faz bem feito, você tem reconhecimento, né? Às vezes não é nem do título, e sim das pessoas. Resultado. Quer perguntar, Hildo? Pode seguir. Pode seguir? Então, beleza. Bom, fato é que chegou o ano de 2016, não sei se pelas ações, pelos seus contatos, você ali com só 26 anos se aventurou na política. Falou, eu vou me envolver, vou me candidatar. Primeiro começa contando essa história aí, como que você se introduziu na política? O porquê? E quem te colocou? William, lá em 2012, era para me ser candidato a vereador. Eu estava no partido do DEM na época, né? Onde o Nilton, ex-prefeito, né? O Nilton Hirota me convidou para ser candidato lá. E aí eu novo, né? Eu tinha 22, 21 ali. Aceitei e comecei a ir nas reuniões, que era lá no Jardim Brasil, na casa do seu Reis, né? Depois o DEM fez uma junção lá com o PV, né? Se juntou com o PV para a eleição de 2012, né? E aí eu já estava me animando, né? Eu gostei da ideia, né? Porque eu sempre estava envolvido em tudo que tinha evento, fazia todos os eventos lá do bairro, tanto Dia das Crianças, Festa Junina, tinha meu projeto. Eu gostava daquilo, uma maneira nova aí de contribuir ainda mais, né? De ajudar mais, né? E aí eu falei pro Nilton, eu acho que eu tô filiado no PSB. Eu não entendia muito de fato, sabe? E eu, pelo que eu li, se você me filiar no outro partido, vai dar dupla filiação. E aí eu não posso concorrer. Te prejudicar. Hoje não consegue mais ter dupla filiação. Você se filiou num partido, automaticamente você sai, o sistema já tira do outro, né? Mas antigamente era tudo num papelzinho. Se tiver filiado em 12, então seu primeiro partido foi PSB. Indeferido. PSB. Partido Socialista Brasileiro. Aí depois ia pro DEM. E aí eu acho que o Nilton esqueceu de me desfiliar do PSB e deu a dupla filiação. Então você chegou a concorrer em 2012? Ou não? Não, nem chegou. A documentação não passou? Não passou. Do prazo ele já dava como indeferido ali a sua filiação, né? Aí o Marcelo estava naquele momento, acho que não Mas na verdade, então, a gente tem que contar a história 4 anos antes, que você estava com 22 anos só, né? Exatamente. E não é muito comum um jovem de 22 anos hoje querer saber de política, se envolver, ir para ganhar, né, e tal. Interessante, E aí, em 2016, o Valmir, que também procurou o Tafarel, o amigo, né, o cunhado da Ana Paula Takiuti, me procurou, né? Devido a ele conhecer o meu trabalho no bairro, de ter o projeto social, de ter as ações, de ter equipe de futebol, de ter tantas outras coisas que eu fazia, ele me procurou. Aí eu aceitei a proposta dele, daí outro dia ele foi em casa e levou a Ana Paula Takiuti, que era candidata a prefeita pelo MDB, né? E eu topei, né? Falei, vamos, né? Eu acho que dá. Tanto que quando eu tava no supermercado, no hotel, eu não contei pro seu Luiz que eu era candidato, né? E o seu Luiz, não sabendo que eu era candidato, ele tinha assumiu um compromisso com um amigo dele. Aí eu chegava no hotel, tinha lá o santinho do outro candidato, né? Que era amigo dele, não tem problema, né? Pode revelar quem é esse amigo, que a gente fuça tudo, viu? Hein, Hildão? Era o Ariceimaro, né? Ariceimaro. Aí, um dia eu cheguei para trabalhar, já tinha começado a campanha, né? E eu só fazia a campanha de... Corneada aqui, embaixo da minha fuça, malandro. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei 5 adesivos de carro, né? A Ana Paula deu 5 adesivos de carros. Eu só consegui colocar 3. E um desses 3 adesivos que eu coloquei
foi no meu amigo Everton, né? Everton, que a gente chama ali de Caverna. Aí o seu Luiz viu o adesivo, né? Aí eu cheguei pra trabalhar, aí o seu Luiz já chegou e falou, ô, você é candidato? Eu falei, sou. Ah, eu vi o adesivo seu aí, você não falou nada, né? Agora, daí ele explicou que por não ter falado nada, ele tinha um outro compromisso. Ele como adivinhar da e faz parte, né? E aí eu tinha só o tempo da manhã para fazer campanha, né? E de bicicleta era muito difícil. Eu pegava minha bicicleta, saía, né? Pedalando para cima e para baixo, e visitando, otimizando o tempo, tentava visitar os mais próximos, né? Aí parava no comitê para tomar água, saia de bicicleta, parava. E no comitê ninguém me conhecia lá também, né? No escritório lá, Ana Paula, tinha reservado que é ali próximo do Mário Covas. Aí eu pegava minha bicicleta, saía, parava pra tomar água, saía, né? Mas nesse dia eu expliquei pro seu Luiz, né? Aí faltando 3 dias eu até pedi pra ele, né? Seu Luiz, será que eu posso folgar esses 3 dias por causa das eleições? Ele super gente boa, falou, não, claro, me autorizou a folgar, né? E aí ele fez uma pergunta pra mim, mas você acha que você tem chance? Eu falei pra ele, seu Luiz, eu acho que eu tenho, né? Por causa da minha família é grande, tenho muitos amigos, eu tenho meu projeto social, tenho isso, já trabalhei no Arapongal, trabalhei no Taquarussu, né? Trabalhei no supermercado, trabalhei na RDJ, dele, então tá bom. E aí quando acabou a eleição ele me ligou, né? Mas assim, ele não me conhecia de fato, eu tava há pouco tempo lá no hotel, né? E foi pegando intimidade com o tempo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui cabeluda. Você acha que a majoritária acreditava no seu potencial para ganhar ou você não sentia isso? Aí, próximo de fechar a data de filiação, a Ana Paula me chamou para um café lá na padaria Novo Sabor. A gente foi lá. Aí eu tinha minha bicicleta, que era uma barra forte, e eu andava com uma pasta na garupa atrás, né? E ela me explicou, Tom, o que você acha de você mudar gente, não colocar você no MDB, colocar você no PHS, se não me falha a memória, né? Porque que eu acho que você vai ter mais chance. Explicou. Esse partido não existe mais. Era aquele partido da abelhinha, né? Isso. Coisa assim, né? Não existe mais. Partido feio, né? É. Aí eu andava com aquela pasta, né? Aí eu mostrei pra ela. Falei, Ana, olha, aqui no partido tem o seu Silas, Oswaldinho, que é... Silas... Carijó. Silas Lima, né? É isso. O Silas, o Oswaldinho, o Diabinho... Se não me engano, acho que a Abigail tava com a gente naquele tempo, Filopoeta. Porque o PMDB era um time... Era um time interessante. Era um time bom, né? E aí ela me ofereceu essa proposta, até porque o PHS tinha pouca gente ali, né? Acredito para ajudar também lá no PHS. E aí... Mas ia ficar ruim pra você, hein, cara? Rapaz! Quando ela fez essa proposta, eu peguei minha pasta, abri ela e mostrei pra ela. Olha, tem o Oswaldo, tem fulano. Diabinho na última eleição teve tantos votos. Seu Silas teve 250. Oswaldo... Mas você manjava de coeficiente? Isso, todo mundo... Não. A matemática... Você já domino bem a matemática. Legal. A matemática da eleição domino bem, graças a Deus. Aí eu falei, olha, Ana, eu acho pro seu Silas fazer 350 tem que subir 100 votos. É muito... Eu acho assim, não que ele não consiga, mas é difícil você aumentar 100 votos. Fulano, tanto. E eu acho que a gente faz 2 vereadores, né? Eu tenho, assim, uma expectativa de eu fazer mais do que 320 votos, né? E eu acho que com 320 votos entra como segundo do partido, né? E aí eu acho que ela percebeu que eu entendi ali um pouquinho da matemática, ela me deixou, e graças a Deus eu convenci ela ali mostrando que tinha aquela oportunidade, de eu cobrir aquela vaga. Na eleição eu fiz 334, acima dos 320 que eu achava, né? E acho que foi o Silas, o segundo, fez 315, 317 ali. Então, não sei se foi sorte, mas bateu a minha fala para ela. A matemática bateu ali, né? E aí ela me deixou lá, graças a Deus. Que beleza. Ouviu. Então, fato é, você foi eleito com 334 votos pelo PMDB. Né? Então, quer dizer, e como é que você recebeu essa notícia? Então, aí... Que a primeira vez ninguém esquece, né? No dia da apuração, foi lá no galpão do Serginho, da Max, né? Lá no Jardim Esperança. Eu fui pra lá com meu amigo Everton, o Caverna, né? A gente foi de bicicleta, né? Tá. E aí, chegou as filipetas. Chegava as filipetas, né? Aí o pessoal começou a contar, eu fiquei tentando entender o que eles estavam fazendo primeiro, né? O que será isso que chegou, né? Naquela época a apuração era só no rádio, né? É só na rádio. Por algum portão. Muito... Aí eu peguei chegou 6 filipetas de 6 escolas. Aí eu peguei e comecei a contar o meu. Aí contei pra Paulo Abiazar, né? Falei, Paulo,
essas 6 filipetas, 6 escolas, deu 250, quase 250 votos. Aí ele olhou pra mim, Paulo Abiazar, e falou assim, parabéns, você tá eleito. Ele falou assim, eu falei, não, calma, né? Já não acabou ainda, né? E ele falou, e assim, eu não tinha, até me emociono, né? Eu não tinha internet, né? Então eu ficava na rádio ou naquilo da Filipeta. Aí meu colega, ninguém conhecia nós lá. Só a não ser o Vavá, né? Que era muito próximo de mim. Aí a gente corria próximo de um tanque que tinha ali, ficava lá no cantinho esperando a rádio, não que falava, a gente ia próximo do rádio pra ouvir. Aí até que a Ana Paula saiu lá da sala, né? Que eles estavam acompanhando, falou assim, Tom tá eleito. Tom tá eleito. E aí... Que legal. Começou a alegria. Que Resumindo, aquele dia... Vou falar uma coisa pra você. Fique tranquilo que aqui é campeão das pessoas se emocionarem, viu, cara? Não é verdade, Ildão? Já fizemos alguns Quase os vereadores se emocionaram aqui, cara. Mas eu fico feliz porque, assim, eles estão se abrindo, né, um coração e vai ficar pra sempre aí, pra que a gente assista e tal. Bom, mas, cara, fazendo um comentário muito macro, você se superou, irmão. Você se superou. Muita gente... Tem muita gente que não acredita na gente. Às vezes até fala que acredita, mas não acredita. Mas você, cara, se provou, correu atrás, trabalhando, se desdobrando, fazendo seu horário lá na LAF e tal. Então, cara, eu não tenho como não tirar um chapéu pra um cara que nem você, Tom. E aí, aquele dia foi assim, a gente corria pra próximo do rádio e voltava pro próximo. Aí, na hora que eu saiu ali, a gente ficou, claro, feliz. Resumindo, o único que foi eleito do grupo foi o Diabinho. O Diabinho não tava lá. E aí ninguém me conhecia. O Diabinho era aquela famosa estrelinha, tá ligado? Ele só vinha pro rango, porque já sabia que ia ganhar, né? Resumindo, nós dois saímos de lá de bicicletinha, todo feliz, todo mundo comemorando, né? Aí até fomos direto pra casa da minha avó, né? Fui cumprimentar minha avó, né? Dar notícia pra ela. Mas foi boa. Lá na Vila Nova. E aí, segunda-feira no hotel, como que foi chegar lá eleito? Cheguei lá, tava o seu Luiz... Tava o Boju. Ele já sabia. Já sabia. Ele me ligou, acabou a eleição, ele me ligou. Cheguei no hotel, né? Tava lá o seu Luiz, aí já tinha 2 secretários. Tinha o Roberto Francelino lá com ele e o Boju, que foram lá pra conhecer quem que é esse funcionário do seu Luiz que ganhou a eleição, né? Porque ninguém assim, no mundo político, as pessoas não conheciam o Tom Adorno, né? Só que na rua muita gente conhecia, né? Só que é a sua primeira vez, sem dinheiro, para as pessoas acreditarem em você, olha... Nossa, você dá com muito crédito. Com bicicleta, né? De bicicleta, mas graças a Deus deu tudo certo. Cara, mas é uma história bonita, cara. Você tem 5 filhos. Pensar que eles vão crescer, vão poder assistir a história do pai. Mais neto, mais bisneto, cara. Quanto que não vale contar essa história, irmão? Você não compraria essa história com ninguém. Não. Então, cara, a superação é um negócio legal de contar, né, cara? Posso só dar um... Claro, fica à vontade, podcast, seu irmão. O Túlio tá aqui também, que me acompanha. Um abraço para o Túlio. Takahashi. Túlio Takahashi. Família Takahashi é uma família maravilhosa também, né? Eu conheço o meu amigo lá, o engenheiro Takahashi. Não sei se é a mesma linhagem, se é a mesma... 3 famílias, eu achei, nessa. Três famílias Takahashi. Mas bom, a Takahashi tá no nosso coração também. Seja muito bem-vindo, viu, Túlio? Aí um relato daquela eleição também, eu tava lá no bloco B de Casa em Casa, né? Agradecendo, né? Ou pedindo voto. Pedindo voto, né? E aí o pai do Túlio, mora numa rua ali próximo da academia que tem ali agora, né? Aí falou, Tom, vem aqui. Aí me chamou. Aí fui na rua de onde o pai dele mora, é a família toda deles lá, um do lado do outro, né? Vem aqui. Aí me levou de casa em casa ali dos parentes dele e falou, esse aqui é o menino que eu falei pra vocês, pra gente votar. Esse aqui é o menino que eu falei, né? Com isso, eu sou grato... é o cara que acreditou. Sou grato à família do Túlio, né? Que me ajuda muito, né? Meu braço direito em tudo que a gente fala, né? Que legal. E aí, quando teve uma oportunidade, claro, em agradecimento ao pai dele, né? Chamei o Túlio pra estar trabalhando comigo, tá aí até hoje. Graças a Deus a gente tá fazendo uma boa dupla, eu acho. A bondade, quando você entrega de todo o coração, cara, você recebe também, né, cara? Não é algo que você compra. A bondade é um negócio que você entrega. Se você entrega de todo o coração, o universo, Deus vai arrumar um jeitinho dela voltar pra você, né, cara? E geralmente com juros e correções ali, até mais do que a gente merece, né? Então, parabéns por você pensar dessa maneira. Né? Eu falo assim, William, que se você tá até num trabalho, se você dá o seu melhor, às vezes você acha que ninguém tá te olhando, mas sempre tem alguém te olhando. Nem que seja um, mas tá reparando em todos os detalhes que você faz ali. E se você não vê a hora de você sair daquele trabalho ali para te chamar para outro, né? Então você tem que dar seu melhor. Perfeito. Dar seu melhor que alguém tá te enxergando. Seu slogan é um jeito diferente de fazer política. Sim. E
do que eu já te conheço, desde aquela época da TV Avante, eu já conheço o mandato já de muitos carnavais atrás. Eu sei que você gosta de maneiras diferentes realmente, daquela mais tradicional, aquele cara que só promete e não faz, só faz média, só sai na foto. Você vive na essência? Como que é viver na essência um jeito diferente de fazer política? E por que você adotou esse slogan? Esse slogan eu coloquei porque eu gosto de ser muito coerente nas minhas ações, principalmente na Câmara, né? Na hora de votar lá, né? No começo, eu tive até alguns embates com o Amarildo, né? Por discordar ou por pensar diferente do que o líder do governo mandava para a Câmara lá, projeto de regime de urgência, tá? Mas é porque eu tenho um jeito coerente. Às vezes as pessoas até me rotulam que faço um trabalho individual. Não é que às vezes você vai dar um não pro seu companheiro ali porque você discorda. E você discordar não quer dizer que você é contra. Às vezes você está discordando construtivamente. As pessoas têm que ter a maturidade de entender o seu posicionamento. E aí a maioria vai vencer os votos na Câmara. O povo espera isso de você, nessa representatividade, né, Tom? Eu queria comentar aqui 2 momentos no qual você foi testemunha ocular. Primeiro, a cassação do Gilson Fantin, no qual você já era presidente da casa. Só que a gente precisa voltar um pouquinho aí para falar da cassação do Diabinho que te condicionou a ser o presidente, né? Porque na época você era um vice-presidente. Sim. E você assistiu ali um companheiro de bancada, não só de bancada, mas de partido, porque ambos eram PMDB naquele momento, e você viu o Diabinho ser cassado também. Não sei se esse era o termo da época, mas ele foi afastado. Claro. Cassado não chegou assim. Não sei. Ele foi afastado. Como é que foi esse momento que você viu o Diabinho ter que se afastar da Câmara Municipal por um tempo? Então, esse episódio foi um momento que o prefeito gravou um vídeo falando de um vereador que fazia alguma coisa errada, né? E aí, num dia de reunião das comissões, chegou lá 2 pessoas, uma pessoa de uma área de comunicação, junto com um rapaz influente no meio da política, e falou, vamos gravar para responder o prefeito. E a mesa diretora era eu, o Rafa, o Diabinho e o Tatu. Isso. Aí eu falei para mim, eu não vou, né? Eu não sei que esses caras querem... Por que eles querem que a gente responda? Para eles divulgarem isso. Será que não pode ser uma arapuca aí? Eu falei, eu não vou. Aí subiu os 3, gravou. E o Rafa, não lembro qual deles, pediram pro prefeito dar um nome dessa pessoa. Aí o prefeito mostrou uma gravação, que ele tinha gravado o Diabinho, né? Num determinado momento ali. E fizeram a denúncia para a justiça, o qual a juíza afastou o Diabinho, né? Mas naquele momento ali eu pensei, não vou, vai que tem alguma coisa de errado, né? A gente não pode agir com a emoção, né? Ainda mais no meio da política. Você tem que ter muita sabedoria ali, tomar muito cuidado, que às vezes muitas pessoas que querem te ajudar não querem te ajudar. Quando querem te dar muito, fique com o pé atrás. Quando é muito fácil. E aí, por causa daquele momento deles ali, uma decisão errada, acabou o afastamento do Diabinho. Aí eu assumi o lugar dele como presidente da Câmara interinamente, né? E por ser interinamente, o presidente recebe a mais por ser presidente, né? Um valor a mais. Mas como ele só foi afastado, eu era o presidente e ele que recebia. Eu lembro. Porque você concedeu uma entrevista para mim lá na TV Avante. E você comentou isso. Aí, quer dizer, quase uns 2 anos depois de Diabinho, ficou acho que 2, 3 meses. Você trabalhava para ele receber. Eu tô brincando, viu, Diabinho? A gente sabe que são circunstâncias aí à parte, né? Mas assim, acho que era isso que acontecia. Não dá para fugir muito disso aí, né? Mas eu só não lembro se o Diabinho voltou ou se o suplente dele assumiu até o fim. Não, na verdade ele só foi afastado da presidência. Não teve uma questão do suplente ficar um tempo, 1 ou 2 sessões, alguma coisa assim? Não teve esse momento. Não teve. Alguma sessão que ele não foi? Também não. Ou ele não podia falar? Tinha alguma coisa assim? Não teve. Naquele momento. Então você se recorda, não? Você assumiu, ele desceu e ficou participando normal. Continuou. Aí continuou, né? Aí quando eu assumi, acho que não deu... Acho que eu tava na minha 2ª, 3ª sessão, já foi o momento da cassação do Gilson, né? Cara, que responsa. Vamos lá. Primeiro, com muita calma, respirar. Que responsabilidade, né, irmão? Você é novo pra caramba ali, primeiro mandato. Cai no colo desse cara algo histórico, sem precedentes. Nunca tinha acontecido na cidade uma cassação.
de maneira nenhuma, de âmbito nenhum, de nenhum tamanho. E cai no seu colo, cara, para você presidir. E assim, não só a presidência da Câmara, mas a comissão que investigou o Gilson, né? Eu era o presidente da comissão. Era eu, Tinha o o Vander Vander Lopes como relator e o Tatu como o secretário. E a gente foi na Polícia Federal algumas vezes, né? Mas era inevitável, né? Pela circunstância era inevitável, né? Aí ocorreu a cassação, mas foi difícil aquele momento ali, né? A gente, por não ter tanta experiência no começo, a gente... Uma audiência absurda que tava a Câmara naquele momento. Muita gente lá dentro fazendo pressão, né? Eu sempre brinco aqui, quem se deu bem nessa época foi a TV Avante, cara, porque a gente tinha manchete toda hora, velho, toda hora. Eu ia perguntar isso, imagina que é uma pressão muito forte dos dois lados, né? Dos dois lados, exatamente. E aí eu lembro que as pessoas falam assim, não, foram os 13 vereadores que votaram para cassação do Gilson. Eu sempre corrijo, falo assim, não, pelo que eu sei, não são os 13, porque o presidente é uma voto de Minerva se precisar, né? Então foram 12. 12 votos, inclusive os da base, né? Porque você não era da base de Gilson Pantin na época, né? E vários outros. Que tinha um bom relacionamento. começou na base, né? Aí não foi nem que eu fui para uma oposição, né? Como a gente começou a fazer parte da comissão, o pessoal meio que dividiu em dois grupos ali, né? A gente quis fazer a nossa presidente da Câmara que não fosse muito ligado ao prefeito, para a Câmara ter autonomia, né? Aí montamos o grupo, fizemos o Diabinho presidente, o Paulo era o vice, depois teve a cassação do Diabinho, né? Mas eu sempre me dei bem com o Gilson, né? Até depois da cassação, eu era, acho que, um dos poucos vereadores que ele conversava, né? Por mais que eu fosse presidente da Câmara, que eu pautei a cassação dele, que eu fui o presidente da comissão que investigou ele, mas eu acredito que por que ele falava comigo? Porque em nenhum momento eu usei a cassação dele, o momento ruim dele, para se promover, né? Eu não se promovia por aquilo, né? Muitos usaram para se promover, né? Eu não usava aquilo como uma promoção, né? Eu tinha que fazer o meu trabalho apenas, né? E aí ele voltou, né? A justiça decidiu, a gente respeita, né? Mas o clima também não era o mesmo, né? Era difícil. Cara, eu lembro que assim, na época o líder de governo era o Cristiano Martins, né? Exato. Cristiano Martins, advogado, né? Cristiano Martins. Baita de vereador. Era como, só pra galera que tá em casa entender, é como se o Amarildo hoje fosse contra o próprio Samuel Moreira. É desta magnitude a comparação, né? Foi um negócio pesadíssimo, né, cara? Os caras da base, líder de governo, todo mundo, cara. Só o presidente não votou por ser uma regra da casa. Mas foi um negócio, eu lembro, foi um negócio pesado, complicado. Se para nós estava difícil, imagina para os integrantes do partido do prefeito. Acho que eles estavam com uma pressão maior ainda, né? Exatamente. Para cassação, precisa de 9 votos. Se o grupo do partido dele já votassem para não cassação, Tava resolvido, né? Então, era essa conversa que tinha. Não, o Gilson não vai cair, cara. Porque assim, só da base dele tem a doutora Inês, tem o Cristiano Martins, Célio. Tinha o Célio da farmácia e tinha mais um, agora que eu não me recordo. O Gilvan, né, o primo. Gilvan, prima, perfeitamente. Boa memória. Então, só aí a nossa conta já... Não, que, rapaz, que cassação que nada, rapaz. Foi unanimidade. Mas você votaria sim, não votaria, Tom? Votaria. Tá, eu participei das... Ia contrariar, né, cara? Até porque eu, como presidente da comissão da CI que investigou, a gente tava naquele momento, a gente assinou o relatório do relator da comissão, né? E aí seria muito incoerente você no relatório da CI que você era o presidente, fez uma coisa, participou, né? Assinou, concordou com aquilo. Na hora da votação você fazia contrário, né? E... Cara, eu vou falar pra você, vou confidenciar uma coisa. Eu tenho muita vontade de entrevistar Gilson aqui, cara. Pra colocar muita coisa em prato limpo que talvez ele não tenha tido oportunidade na época de se explicar, de se expressar. Porque a gente fala muito em cassação, mas eu penso que pouquíssimos se preocuparam em ouvir o lado dele. Eu lembro que o Pipoca na época até fez algumas entrevistas, mas precisava de algumas perguntas mais substanciais, porque muito tempo se passou, muita coisa veio à tona, ele pôde se defender, mas ninguém mais deu o holofote e o microfone para que ele falasse, né? Então, se um dia eu encontrá-lo, eu vou fazer o convite. Eu acho que ele toparia. Né? Porque eu acho que assim como o Clóvis, que agradeceu a gente por nunca ter tido uma oportunidade depois que foi prefeito, eu acho que Gilson também merecia
né? Independente se é culpado, se não é, é ouvir o que ele tem para falar. Mas seguindo aqui, Tom, fato é que você cresceu na política e recebeu o convite para ser vice-prefeito, né? Você passou ali por um momento que não ia com o Newton Hirota, quase foi com a Ana Paula, e aí teve aquela mudança de último momento que Gerson Teixeira já contou para nós aqui, já está gravado nos anais dessa casa, como diz o meu amigo Xavi, entendeu? E você, ali nos 48, no apagar das luzes das convenções, resolveu ir com o Newton Hirota, né? Como é que foi essa experiência? Lógico que Newton, com certeza, deve ter feito o convite para você, já por sua representatividade. Como é que foi, né? Aquele momento, essa parte da história? De passagem, uma trajetória rápida, né? Uma crescente rápida. Ele teve uma crescente muito rápida. E ele já falava isso aí pra prefeita, que, cara, não dá pra competir com o Samuel no momento, né, Tom? Você estagiando, né? Deixa eu estagiar. Eu acho que você foi esperto, você foi esperto. Mas, cara, vereador, vice, o próximo estágio seria prefeito, né? Mas com o Samuel não dá pra competir por enquanto. Ele Tô tentando passar por todas as fases para adquirir muita experiência, né? Aprendizado, porque ser prefeito não é só ter o voto para ser eleito, né? Tem que ter experiência, ter os experiência. contatos, o network, representatividade em Brasília, Lesp e tal, coisa que ninguém hoje vão combinar que não tem 10% do Samuel. Exatamente, né? Às vezes, muitas pessoas têm o voto, mas não têm a competência de administrar uma cidade, né? E às vezes o que precisa é na rua as pessoas entenderem isso também, né? Que não é só avaliar o meu amigo. Ele é meu amigo, mas e aí, será que ele consegue? Será que ele dá conta de ser prefeito, de ser vereador, né? E nesse momento aí da vice-prefeitura, eu estava no PP, eu era o presidente do PP, né? Eu tinha conseguido o PP, daí a gente montou um grupo muito forte lá. E nosso pré-candidato a vice era o Gerson, junto com a Ana Paula. Perfeitamente. E aí na reta final, o Newton tinha marcado a convenção dele, né? Uma data tal, e nós depois a deles. E aí, não sei o que deu lá, né? Tem muitas conversas atravessadas que a gente não sabe de fato o que ocorreu, que ele desistiu dessa junção aí, que se não me engano era até pro Podemos, né? Não sei se é verdade ou não. Ele desistiu um dia antes, sim. Eu estava lá dentro. Eu só não vou falar aqui porque não é da minha competência, mas eu te conto nos bastidores. Aí eles cancelaram, né, o evento deles, e aí no outro dia era o nosso. Só que a gente estava com algumas dúvidas, né, porque estava saindo muitos rumores de vices da Ana Paula. E a gente tinha esse pré-acordo com ela, que o vice era ser do PP, ia ser o Gerson Teixeira, né. E aí, antes da nossa convenção, fomos até o escritório, no grupo de vereadores e tal, né, e já estavam levando a documentação de todos os vereadores para deixar com a contabilidade que ia administrar aquela eleição. Chegando lá, a sala ao lado esquerdo era a sala que a Ana Paula estava, lá direito era a contabilidade. Ele falou, não, antes de entregar, vamos entrar aqui. Aí entramos lá de cá. Aí teve algumas falas que o pessoal discordou, né, da Ana Paula, e aquele momento acabou rachando, né, aquela junção que ia ocorrer. E aí tínhamos que marcar reunião com todo o grupo do PP para recalcular a rota. E aí, o que a gente vai fazer? Só que daí o Gerson já não queria mais ser vice, né? E aí a gente conseguiu falar com o Newton. O Newton, por me conhecer há muito tempo, né? Ter tentado colocar eu seu vereador, né? Foi meu professor, né? Aí ele optou para que fosse Tom. Ele optou para que fosse A tua ideia de Newton Hirota. de Newton, e também o nosso grupo também, depois do Gerson, eles opinavam para que fosse eu, né? Não sei se foi sorte também, mas caiu no meu colo ali na reta final ali. E eu prontamente aceitei, né? Porque eu gosto do desafio. Toda vez que você me chama com um desafio, eu vou. Eu sempre acho que dá para ser, né? Dá para ser vereador, dá para fazer minha faculdade, dá para ser prefeito, dá para ser vice-prefeito, né? Sempre acho que dá, desde que eu tente com toda a vontade, né? E aí virei vice-prefeito. Ficamos 4 anos lá com o Newton, né? Claro que eu, independente do que a população avalia do governo Newton, né? Eu sou muito grato pela experiência que eu tive, né? O cargo de vice é um cargo de expectativa, né? Ele não assina, não manda. É isso que eu ia observar. Você nunca vai ouvir aqui desse microfone aqui
eu colocar nas suas costas o que foi o executivo durante o período que Newton estava lá, justamente porque eu conheço quais são as competências de um vice-prefeito, embora a secretaria hoje que o Tatu ocupa, ele faz um trabalho maravilhoso. Mas vamos combinar. Gestão Newton Hirota, cara, ó, uma merda. Multas, buraco, Natal apático, caos na saúde, cara. Porque assim, acho que dificilmente nós vamos viver 100 anos, vamos ver uma gestão tão trágica quanto foi Newton Hirota. Mas eu não fujo da pergunta. Onde estava Tom Adorno naquele momento? Você era cobrado na rua? As pessoas sabiam que você era o vice-prefeito. Você conseguia lidar com aquelas críticas pesadas e tal, sobretudo o fim da gestão Newton Hirota? Como foi para você? Assim, a avaliação de muitos, assim, é que não foi boa, né, o mandato Newton Hirota, né. Mas na rua sempre me paravam, cobrava, perguntava, eu explicava, ó, a função do vice-prefeito é essa. Que não tem nem sala, não tem nada, né? Na verdade, isso é bem ninguém, né? A função do vice não é nem estar na prefeitura, né, é um cargo despegado. Mora, eles nem peça lei de substituição. Eles seriam eu entendo perfeitamente isso aí, cara. Eles seriam suplente do prefeito, mas o que eu fazia, que eu acho que me ajudou muito, o Newton me deixou uma sala, né, e com aquela sala eu podia atender muitas pessoas. O pessoal que ali da prefeitura do Paço Municipal, eles mesmo falavam, Tom, você foi o único vice-prefeito que veio todo dia aqui. Na pandemia eu fui todo dia para a prefeitura. Todo dia. Então, ali os funcionários ali conseguiam enxergar que a gente não era um vice que só recebia o salário, que a gente ia tentar ajudar. Não tinha o poder do prefeito, mas na medida do possível que eu pudesse atender, fazer um atendimento, né? Chegava alguém ali, eu atendia. Eu atendia todo mundo que estava lá, né? Prefeito ocupado, eu atendia, né? Mas não era eu que gerenciava a cidade, né? Era o prefeito Newton Hirota, né? Mas foi uma experiência, assim, que me ajudou muito, contribuiu muito para mim entender o lado do executivo, porque quando você está do lado de lá, você tem uma visão. Quando você está do lado de cá, você tem outra, e se você tiver as duas visões, agrega muito no seu posicionamento. Qual o lado mais difícil? Eu acho que o lado mais difícil é o executivo. O executivo sempre... Porque o legislador, cara, ele mete o chicotinho no executivo e tá nem aí, né, cara? Ó, já indiquei, já fiz propositura, os caras que não aceitam e tal. Agora, executivo, cara, é uma balança de valores e expectativas. É todo mundo, cara. Que lombo de prefeito é um negócio terrível. Manda lá. Complementando a pergunta do William, qual era a percepção tua ou de vocês lá dentro da prefeitura da gestão? Para vocês lá dentro, parecia que estava tudo perfeito, maravilha, ou vocês entendiam o que os munícipes estavam cobrando? Na visão de vocês lá, como que vocês enxergavam que estava A gente entendia que precisava algo mais, né? Precisava algo mais, a gente, na medida possível, falava com o Newton, né? Mas o Newton tem o jeito dele, assim, mais tranquilo, né? Amanhã eu faço, outro dia, né? E às vezes você precisa ser mais ágil, né? Até tem uma fala de um amigo meu que às vezes ser prefeito não dá pra jogar xadrez e damas, você tem que jogar truco. Você tem que... Dar uma porrada na mesa. Perfeitamente, cara. E às vezes faltou acho que era mais posicionamento, eu acredito, do Newton. Você sofreu uma travada, presenciou uma travada, você cobrar, pedir alguma coisa e segurar? O Rafa Freitas ficou numa sala que no começo do mandato a gente começou a ir para São Paulo diversas vezes em busca de recursos, conseguiu muitos recursos, né? E teve um certo momento que eu senti uma travada de liberar os carros pra gente buscar recursos. Que isso? Mas foi bom pra minha experiência de vida. Mas assim, Tom, cara, hoje eu citei aqui multa, buraco, Natal apático. Natal é um nada, né? Caos na saúde. Cara, emendas que não foram utilizadas, ambulância novinha que não estava em funcionamento. Cara, você concorda que hoje, olhando, foi trágico esses 4 anos? Ou você ainda tenta dar uma passada de pano, cara? Você é realista até que ponto ou você maqueia até que ponto? Falando papo reto mesmo. Eu concordo que não foi... Assim, a gente criou muita expectativa e faltou muita coisa, né? Teve recursos que eu consegui com o deputado Rodrigo Moraes para a reforma do estádio municipal, esse recurso foi perdido, né? Esse era o que eu tô falando, cara. Um recurso para reformar o estádio ali, porém a gente sabia, e o prefeito também sabia, que o estádio está em nome do estado e precisava fazer essa
mudança, né, da escritura para a prefeitura, né? Parece que mudou agora, né? Eu vi aqui na 99 o doutor Cristiano falando que teve essa alteração de estado para município. O Samuel tava correndo atrás disso aí. Mudou, não foi, Ildo? Você ouviu esse dia que o doutor Cristiano falou? Uma parte. Então, ele falou exatamente isso, que agora o estádio municipal, o Bertelão, né, que era do estado, agora pertence ao município. E aí o assessor do deputado, o Roberto Frajola, me relatou que ele voltou próximo do fechamento da emenda, que a emenda podia ser perdida, e falou com o prefeito, ó, prefeito, o que você acha da gente mudar para saúde, para outro lugar? Porque para fazer a reforma do estádio não vai dar tempo de mudar a documentação do estádio, né? E o prefeito falou que não precisava mudar, que ele ia conseguir, no fim não conseguiu e perdeu aquele recurso lá. Cara, pesadíssimo, né, meu irmão? Muito pesado. Mas hoje, só uma pergunta que eu queria te fazer também, porque você foi um cara que acompanhou absolutamente tudo, cara. O antes, o durante e o depois. Antes da eleição, você convidou, esteve lá, assistiu por dentro, foi testemunho ocular de dentro, do coração, e agora você tá vendo uma ideia por fora do pós. O Samuel, para mim, eu lembro várias vezes que eles estavam do seu lado. E do Nilton Riota. Então, para mim, eu não vou morrer falando isso aqui. Samuel teve sua parcela de culpa de ter colocado o Nilton Riota lá e ponto. E acabou. Por mais que ele sapateie. Eu sei que ele não gosta que eu falo isso aqui. Entendeu? Mas ele teve sua parcela muito grande. Você não concorda com isso? Eu posso concordar, mas a política, principalmente o seu voto, o meu voto, das pessoas, ou as pessoas que são indicadas, é sempre uma aposta, né? A gente aposta que a pessoa vai bem, né? Perfeito. Ele cria aquela raiz, tocou num cerne e às vezes a gente escolheu errado, né? A gente achava que ia bem, e no final não era aquilo que a gente imaginou. Eu não queria Ana Paula de jeito nenhum, cara. Se tem uma coisa boa de você e Nilton ter ganhado, é não ter dado a oportunidade para Ana Paula. Eu queria Marcelo naquela ocasião. Eu lembro. Cara, graças a Deus não foi Ana Paula. Até então era Takeuchi, agora não é mais, né? Graças a Deus não foi. Mas assim, águas passadas, eu acho que você pode ajudar em outras maneiras aí, né, cara, de limpar a lambança, que nem eu falo. Samuel colocou o Nilton lá, mas agora ele tem que limpar a sujeira. Cabe ele limpar e tá fazendo muito bem. Vamos combinar. Tá. Se tem um cara aí que pague pra merecer... Devido ao mandato do Nilton, eu tive muitas dificuldades, né? Porque daí eu saí do partido PP e peguei o partido Solidariedade. Solidariedade. Porque para mim montar o partido sem recurso, com a prefeitura assim na avaliação da população não indo bem, né? Então moraria construtivo essa baixa. Ah, sim. Interessante. Era difícil para montar o partido, né? Então você ser o presidente, escolher pessoas, né? E tem aquelas brigas por candidatos, né? Por causa da eleição, que você acha o William para ser candidato, vem um partido e convence o William para... Porque a Solidariedade, se eu não me engano, tava no nome daquele advogado lá, Jorge Xavier, alguma coisa assim ou não? Já tá. Tava no nome Já dele. passou pelo Jorge. Passou pelo Jorge. E aí você assumiu, então, Aí eu assumi. episódio. Aí eu assumi. E mesmo assim você conseguiu botar uma chapa de 14 ali pra... Conseguiu montar uma chapa de 14, né? Mas a gente perdeu muitos candidatos bons para os outros partidos, mas faz parte do jogo político ali, né? E muitos não achavam que a gente ia conseguir fazer o coeficiente eleitoral, né? Mas a gente escolheu pessoas boas, né? Que a gente conhece há muito tempo e tinha expectativa deles irem bem, né? Sim. De acordo com a minha matemática, eu achava que se eu e mais um fizesse 1000 votos, a gente tinha grande chance de fazer uma cadeira. Sim. Estava de 2 indo bem. O restante indo bem também, mas para a gente conseguir fazer uma cadeira, né? Ou até duas, né? Porque depende muito dos 20% ali que o segundo colocado tem que fazer. Mas aí a gente conseguiu fazer uma cadeira, deu tudo certo. Fato é que eu vou considerar, da minha ótica, que você saiu vencedor. Porque você mais que dobrou a sua primeira votação, que você saiu de 334 para 722 votos, sendo o sexto mais bem votado. Na condição que você se encontrava, Tom, é uma vitória em tanda. Tem uma amiga que me encontrou na padaria, né? Uma conhecida, né? E falou assim, Tom, eu não votei em você, votei em fulano. Mas é por causa de Nilton. Aí eu pensei, poxa vida, né? Ela sempre estava ali comigo, sempre era eu que estava ajudando ela em tudo. Mas ela não votou em mim por causa do Nilton. Quer dizer, você poderia ter... Eu sabia tudo, mas menos para receber o voto porque eu estava com o Nilton. Eu ajudava em tudo, resolvia tudo, mas
Pesou. Pesou no... Mas, eu vou falar pra você, eu gostei da versão Tom Adorno 2.0. Você como vereador do primeiro mandato, depois que se tornou vice-prefeito, e agora, cara, acho que está muito mais participativo, bastante indicações interessantes, até quero discutir algumas aí depois. Projetos de lei, cara, assim, você tá ativo. É que nem eu até falei aqui antes de começar, você só não tá usando a tribuna. Mas de resto, cara, tá fazendo tudo o que pode, pelo que eu percebo. Cecildo compartilha também. No meu primeiro mandato de vereador, eu fui um dos vereadores que mais projetos teve protocolado. Eu gosto muito dessa parte administrativa, né, da função do vereador ali, né? Projetos, regimento interno, graças a Deus eu domino muito bem, né? Eu gosto de estudar muito. Você é daquele que fala excelência ou não? Aí, esse mandato, a gente é um dos vereadores que mais tem projetos protocolados, se eu não me engano, acho que é o Pécori, e depois sou eu. Um dos vereadores que mais, o vereador que mais recursos trouxe para a cidade, cerca de 5,5 milhões, né? Eu vou chegar lá. Só uma última pergunta aqui, antes da gente começar a passar para as matérias. Você, em 2016, foi eleito pelo PMDB, partido de centrão. Não existe mais centrão do que MDB e PSDB. O PP é um partido de direita, com seu norte bem apontado aí, bem pró-direita. E o Solidariedade, você voltou para o centro. Qual que é o seu espectro político, aquele que você se sente mais à vontade? Eu não quero em cima do muro, que fala, não, dialogo com todo mundo, cara, se você dialoga com todo mundo, você é centrão, então, tudo bem. Mas qual que você, de repente, fala, pô, esse espectro aqui eu acho que fala um pouquinho mais a minha língua, me representa mais. O que você responderia agora? Então, eu acho, como diz lá o prefeito de Chapecó, dependendo da matéria, se a pessoa acha que a gente é de esquerda, a gente é de esquerda. Se acha que a gente é de direita, né? Mas eu acho que eu sou mais centro, né? Porque tem coisas que me agradam do lado esquerdo e tem coisas que me agradam do lado direito, né? E muitas pessoas se rotulam de direita, mas na prática faz tudo aquilo de esquerda. Às vezes acontece. Tem muitas... evangélicos, né? Tem algumas igrejas, né? Eles se rotulam de direita, mas muitas ações dentro da igreja é ações que a esquerda faz. Então, tem muitas pessoas que não quer ser coerente de falar a verdade para as pessoas para agradar aquele público ali, né? Mesmo que no dia a dia ele faça tudo que a esquerda quer. Ele quer uma cota ali, ele faz o assistencialismo todo dia, ele faz tudo aquilo que a esquerda faz. Mas daí você pergunta, mas você é do que? Não, sou de direita, mas por que não? Porque a maioria do pessoal em registro é de direita, então tem que falar que eu sou de direita. Né? Mas me agrada algumas coisas da esquerda, quando da direita, então eu acho que eu sou centro. Ainda no teu primeiro mandato, qual é o teu maior legado, maior projeto, aquilo que marcou teu primeiro mandato como vereador? Então, eu tenho alguns projetos do meu primeiro mandato. Eu tenho um que recentemente até teve um caso de uma moça, que foi, não sei se foi o nome dela, fugiu o nome da moça, né? Que foi uma reportagem a nível nacional aí, né? Que ela estava indo embora para casa, desceu do ônibus e seguiu o trajeto a pé até a casa dela. Só que na hora que você vê aquela reportagem, o ônibus para e segue, o trajeto do ônibus é o mesmo da casa dela. Só que o ponto era um pouco antes. E aí nesse caminho alguém pegou ela e ela foi assassinada. E eu fiz um projeto lá atrás, que talvez se estivesse na cidade dela, ela tivesse conhecimento, talvez ela podia ter descido próximo da casa dela. Que é o quê? Que depois das 21 horas... mulheres, cadeirantes, pessoas com deficiências, mulheres grávidas, não necessariamente o ônibus seja obrigado a parar no ponto de ônibus para ela. Ela pode descer em qualquer lugar desde que respeite as normas do trânsito a partir das 10 horas. E se eu acho que se tivesse aquela lei na cidade daquela moça, ela podia ter usado. Podia ter parado na porta da casa dela, o cara não tinha pego ela lá. Então, eu tento fazer muitas leis que a gente possa usar no dia a dia mesmo, né? Isso é que você já viu, já testemunhou, já experimentou, digamos assim, algum noticiário, alguma coisa, né? Sim. E teve também das ambulâncias, né? Que às vezes você tá no UPA e quer ir pro particular. A ambulância não levava antes. Aí eu fiz um projeto de lei autorizando você sair do SUS para ir pro particular. Assim como o projeto de lei que o SUS tem que aceitar exames feitos no particular. Com isso, a gente ajuda a diminuir a fila de espera, né, com alguma especialidade. Um exemplo, Hildo, você está lá na fila para oftalmo, só que você tem um poder aquisitivo um pouco melhor que o meu, né? Você vai no particular, faz o exame e traz
pro clínico geral do posto para ele, e ele tem que aceitar. Antes não era, se fosse no particular, você não podia trazer para ele. Ele não podia aceitar porque não era do SUS. Foi mais um projeto. Demorava mais, criava mais fila, né? Criava mais fila, né? A ideia é acelerar nosso processo na saúde, porque muitas especialidades a gente não tem na cidade, a gente depende do estado, né? Isso contribuía muito. Fazendo um recorte aqui das suas matérias, eu não levei em consideração o seu primeiro mandato, porque esse projeto aqui a gente procurou ser mais justo, porque tem bastante vereador aí de primeiro mandato, né? Então eu procurei fazer um recorte só 2025. Fazendo esses meses aí de 2025, você tem 146 matérias protocoladas lá no SAPL, foi onde eu consegui puxar, né? 121 indicações, 11 moções, 13 projetos de lei e um requerimento. Começando pela indicação, a 50, 20, 25, você fez uma indicação para a prefeitura buscando a limpeza da praça e do lago que fica lá no bloco B, que agora estou sabendo que você tem toda uma raiz, todo um conhecimento lá. E de fato, isso você solicitou lá em janeiro, né? 10 de janeiro de 2025. Fato é que um lugar lindo que nem aquele, onde acontece roda dos violeiros e tal, cara, vira e mexe, fica aquele lago sujo, feio, mato crescendo. Eu acho que foi essa dor que você sentiu, né? Um lugar que tem tanto potencial, mas nem sempre é bem cuidado como merecia. Qual que é o seu sentimento sobre isso? E o que você está vendo? Melhorou esse aspecto? Tá tendo mais limpeza, assim, com recorrência e tal? Então, esses últimos dias, né, tá bem feio a parte do lago mesmo, né? A parte da grama, o pessoal da prefeitura tá indo lá constantemente, e recentemente eu levei o prefeito até lá para ele ver, né? E eu tinha dado uma ideia pro prefeito: prefeito, o que você acha da gente ver com o pessoal da Unesp para ajudar nós, dar uma ideia de manter o lago? Lá eles têm um curso de engenharia da pesca, ou até mesmo a gente ceder para eles usarem ali com aulas práticas para os alunos dele. E foi umas 2 semanas atrás, o prefeito foi lá comigo, levou o pessoal da Unesp, né, para dar uma olhada lá, dar uma ideia para nós, porque a Secretaria da Infraestrutura não tem esse domínio referente a manter o lago limpo, que nasceu muitas algas ali, que deixa o aspecto da água muito feia, né? E aí, dia 8 agora, o pessoal vai começar com a limpeza do lago, né? Vão tentar secar ele totalmente, tirar todas as algas dali, né? Para depois ele encher de novo, né? Tem uma nascente lá, né? Eu acho que vai demorar muito. Ali tem uma Tem nascente. uma nascente. Então é natural aquele lá. Era natural. Ele era um. Só que ele tinha muito mato, né? E o Gilson. Cara, eu acho. Ali, eu tô falando bloco B aqui. Quando eu comecei a ler sua indicação, eu até abri lá o Word lá para ler a indicação na íntegra. Ele é caprichoso, ele põe foto, tudo. Bloco B, mas nós estamos falando. Ah, é trabalho do Túlio? É, o Túlio. Parabéns, viu, Túlio? E ele é caprichoso, bota foto, explica direitinho. Para mim é o Lago do Nosso Teto. Você chamou corretamente ali, né? Bloco B, mas para mim é o Lago do Nosso Teto. E eu vejo um potencial tão grande ali, cara. Para mim é um dos lugares mais bonitos de Registro, se ele for explorado da sua totalidade no que se diz respeito ao potencial. Domingo mesmo, eu queria comer um lanche, o que que eu fiz? Cara, tava tendo aniversário da cidade, Mufuca, aquela coisa. Falei, vou lá no Nosso Teto, cara. E todos os trailers cheio, cara. Todos cheios. Cheio naquele lugar bonito, iluminado. Falei, cara, falei, interessante como o Nosso Teto tem uma vida própria, né, irmão? É um negócio. A cidade, o couro comendo aqui na Praça Beira Rio. E lá, velho, todo mundo atendendo, cadeira lá no gramado, Então agora, molecada brincando. agora descobrimos porque você quer pro Jardim Paraná, né? Não, eu naturalmente gosto muito da região ali do Nosso Teto. E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a ver suas indicações, cara, dei de cara com essa aqui, falei, meu, é essa aqui mesmo que eu vou destacar, porque eu achei maravilhosa. E esse cuidado, esse carinho que você teve com aquele lugar ali, que eu acho que assim, precisa de um cara para lutar por aquele lugar ali, porque tem um potencial maravilhoso, né? Cara, quem sabe, né, fosse um sonho, todos os bairros tivessem um lugar de lazer como aquele. É claro que aquele é muito ímpar, né, cara? É muito difícil. Você não vai ver um serrote com aquela beleza. Mas, cara, se o Nosso Teto tem, se o Bloco B tem, cara, cuide porque é um negócio maravilhoso. E aí lá, quando eu levei o prefeito, eu mostrei alguns pontos, né, que precisa ser melhorado. Não só a limpeza do lago, mas mostrei para ele, prefeito, olha, dá uma olhadinha, vê quantas lixeiras a gente tem aqui próximo do lago mesmo. Não tem nenhuma, a gente tem nas calçadas, a gente precisa pôr mais lixeira. Vê a iluminação, prefeito. Porque a iluminação que tem lá é de quando não tinha um lago, então ela é muito distante do lago.
né? Muito distante, né? Então o lago ali era só um mato, Era um mato. Aí tinha um caminhozinho que a gente atravessava ali com... Era perigoso cair uma criança, Era, coisa ali. tem umas fotos lá, até Perigo. dá pra você dar uma olhada. Ficou lindo aquele lugar. E quer comentar? Ainda falando sobre o nosso teto, daquela região, recentemente você foi com o prefeito Samuel ali naquela região do Complexo Novo, da Sabrina, Sacolão Kiko, espaço onde tem o condomínio, Proforma, Paládio, e ali aos redores do Tio Beba. O Novo Capes vai ser ali também, o Novo Capes é a creche, vai ser atrás do Sacolão Kiko, ali tem um terreno da prefeitura. Sim, top. E aquela região está acontecendo muito acidente, o movimento cresceu muito. Aliás, foi uma das pautas que você levou ao prefeito. Teremos alguma novidade ali? Para mim, naquele T caberia um semáforo, mais alguma faixa elevada, tá sabendo de alguma coisa? Para solucionar aquele fluxo ali, e os riscos e até casos de acidente frequente? Eu até gravei mais de uma vez vídeos ali, né? Falei com o prefeito, levei o prefeito até lá, né? Levamos ele 2 vezes até lá. Levei o secretário de trânsito. O secretário de trânsito foi um dia lá, fez uma sinalização lá, né? Para ver como é que ia fluir o trânsito, né? Mas não me deu o retorno ainda aqui, ó. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ainda está numa fase de estudos ali, né? Mas eu crio expectativa que eles façam, né? A gente sabe que tem os comércios ali, mas a gente tem que melhorar a sinalização. A gente sabe que o trânsito é a única secretaria que tudo que você faz incomoda alguém. Vamos fazer mão única, alguém vai reclamar. Vamos pintar a faixa amarela, alguém vai reclamar. Vamos colocar o semáforo, vai atrasar alguém. Pagar a faixa de pedestre, alguém. Aí eu fico com uma frase do Eduardo Costa, que ele diz assim, cara, se você fizer uma doação para alguém, para ajudar alguém, vai ter alguém reclamando. E o trânsito é assim, o trânsito, se você... Tudo que você for fazer vai ter reclamação. Só que você tem que fazer. Tem muitas coisas que muita gente vai questionar, mas é necessário fazer, então você não tem que perguntar, você tem que fazer. Se você perguntar e se for por voto da maioria, igual vai pensar. Concordo contigo, alguma coisa tem que ser feita ali também. Se eu tiver o meu comércio, eu vou pensar no meu comércio. O outro vai pensar o motociclista vai pensar na via. Então depende, tem que ver mais vale a gente ter uma vida do que ter o lucro de alguém. Essa é só isso. Então, seguindo aqui, para ter o lucro precisa da vida daquela pessoa ali. Você tem 11 moções protocoladas lá, eu separei a 19, 20 e 25. Foi uma moção de apelo que você fez para a Neo Energia Electro sobre a ligação do padrão de energia para a escola lá da Pedreira, né, do Arapongal. Escola Pedreira do Arapongal, para a ligação do ar-condicionado, né? E antes de você comentar sobre essa moção, se ela deu alguma coisa e tal, eu lembro que minha filha estudou ali no Francisco Manuel, hoje ela estuda na Fundação Bradesco. Mas eu lembro bem que na gestão de Nilton Herota foi instalado os ares condicionados lá nas salas, até elogiei na época, mas depois eu voltei lá e fiquei sabendo que não foi ligado, porque me parece que não tinha esse padrão também, e me veio essa memória. Como que está essa situação? Ele é desde a época da gestão lá de Nilton Herota, melhorou nesse aspecto? A sua moção teve algum retorno? Como é que tá essa questão? A gente fez essa moção de apelo, né, por causa do verão, no começo do mandato, né, o verão exuberante, né, e aí o Nilton colocou os ares em quase todas as escolas, porém não tinha rede, não tinha rede. Chegou a negar. A rede não suportava, eles exatamente colocar um padrão novo. E aí o prefeito, com a Secretaria de Educação, né, notificou, fez o pedido à Electro, a Electro dava um prazo de 90 dias. E a gente tinha pressa, então a gente fez a moção de apelo. Algumas escolas foram ligadas, mas boa parte ainda não, né? Até comentei recentemente com o pessoal da secretaria. Eles estão correndo atrás para que arrume tudo isso o quanto antes, né? Porque na hora que o verão chegar, tem salas que não suportam. O Francisco Manuel ligou já ou não? Você tem notícia? Não tem notícia, mas vou procurar saber. Como é que fica a questão de conta de energia? Porque assim, lógico, você tem um aumento significativo, né? Como que é porque o executivo... Você lembra de alguma discussão desse nível aí? Não, nesse nível não. Porque vai aumentar, Vai aumentar bem. Da onde que vai tirar esse dinheiro para pagar? Lógico, tem que ter. Não estamos discutindo aqui o mérito, cara. É legal, top, tem que ter. Mas é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. O vai ter um aumento
Ele vai ter que tirar de algum lugar aí para pagar essa conta de energia, né? Tem que movimentar o orçamento dele lá. Tem algum subsídio da Electro? Ou, pelo contrário, a prefeitura paga mais? Não, paga a mesma coisa. Paga a mesma coisa. Não tem alisamento nenhum. Paga a mesma coisa, né? Mas tapa na orelha e paga logo a conta aí. Mas assim, cada secretaria paga o seu. Ah, tá. Entendeu? Então dá para cada secretaria fazer seu balanço. Dá. Então entendi. O orçamento é separado ali. Sua secretaria tem o seu recurso para pagar a folha de pagamento, como pagar os custos de água e energia. Seria como, tipo, a Secretaria de Saúde ter que pagar do posto de saúde e o ar-condicionado ali. Exatamente. Cada um se vira para... Tinha uma época que as praças, toda praça tem iluminação. Toda praça tem um poste ali padrão, onde era energia, que daí a última época era o meio ambiente, outra época mudou para a Secretaria de Esportes, mas cada um tem o seu espaço ali, cada um tem que administrar seu dinheiro da melhor forma. Entendi. Bom, projeto de lei, você protocolou 13, né, nesse recorte desse ano, né, só desse ano. Eu separei aqui a 88-2025, que é autorização para naming rights, né, que é o patrocínio em campeonatos, torneios e eventos esportivos no qual, sobretudo, o município possa estar ali organizando, né? Eu particularmente gosto muito, que eu sou da área de marketing, eu acho que é uma boa sacada que você teve ali, né, cara? O naming rights, ele pode praticamente subsidiar quase que por completo um campeonato, né, cara? E pelo que eu vi, se eu não estou enganado, o status é aprovado desse projeto de lei, né? Já passou pela Câmara, né? E, cara, parabéns, é uma baita de uma sacada, porque a gente vê situações aqui como Morumbis, né, que é naming rights, o próprio Allianz Parque, querendo ou não, leva o nome lá do Allianz, a Neoquímica Arena é Neo, né, por exemplo, o campeonato... Estação de metrô, Saúde, Trafarma. Isso, é isso aí, ó. O campeonato brasileiro, por exemplo, é Betano. Paulista. Eu quero dizer, através da publicidade de empresas que queiram ganhar uma notoriedade, né, ganhar uma popularização, você tem um recurso como esse, o naming rights. Já pensou um campeonato municipal Vale em Pauta? É por aí. A gente não tem essa grana, mas nós vamos chegar lá, né? Mas e aí? Ela foi aprovada. Como que na prática correria atrás disso aí? Visitando empresas da região? Esse projeto ele não foi aprovado ainda, ele passou pelo jurídico da casa. Então ele está tramitando ainda. Foi aprovado pelo jurídico, né? E agora está tramitando nas comissões, né? Mas com chance grandiosa de passar. Grande chance de passar, né? Foi uma ideia do professor Ronaldo Camilo, Ronaldão, que está na Secretaria de Esportes. Filho da nossa amiga Lu Camilo. Lu Camilo. Deixa eu mandar um abraço para Lu Camilo aqui, porque Lu Camilo, ela tá ligada em tudo, cara. Eu vou assistir Sessão Solene, tá lá Lu Camilo comentando. Vou assistir a sessão ontem da Câmara. Teve até o comentário lá de Ildão, tava o dela lá também comentando. Tá? Eu fico preocupado, mas ontem eu soltei. Ela participa de tudo. Eu acho fantástico, assim, a maneira como ela é participativa. Mas o projeto foi de ideia do Ronaldo Camilo, né? Que quando eu vi, claro, concordei, né? Por a gente ele é da secretaria, né? Ele é um dos diretores, né? Diretor na secretaria, um baita de um funcionário. O secretário é o Jean. Aí, claro, a gente aceitou a proposta dele, né? Protocolou, e pode desafogar muito a Secretaria de Esportes, né? Eles organizaram o campeonato, colocaram a marca deles, ou até ajudar. É mais barato, né, Tom? Você passou por dentro lá, sim, é caro, né? Sim, é caro. E a prefeitura, ela não tem a premiação financeira para equipes. Talvez a empresa possa querer premiar as equipes financeiramente. Agora você fala a importância, porque os times têm que comprar uniforme, tem que mandar lavar, tem que pagar a taxa de inscrição. Às vezes tem que pagar um café lá para rapaziada poder ter o mínimo. O atleta de fora. Não é verdade? Não é assim de graça ter um time. Você pode até não ter recurso, mas cara, necessita de muita coisa. Às vezes um transporte. Transporte. E nossa cidade não tem nenhuma premiação financeira. É o troféu e a medalha, né? E talvez isso possa ajudar. Sim, interessante. Vai valorizar mais o campeonato ainda nosso, né? Então foi uma sacada boa do Ronaldo, ele passou para mim, eu topei, né? Protocolei o projeto, agora está tramitando, já passou pelo jurídico da casa, agora está tramitando nas comissões, né? A gente tem 5 projetos tramitando lá que ainda não foram para votação. Dentro do assunto, aí você quer perguntar alguma coisa, Dom? Acho que teve só relatar, não sei se você viu lá no ZAPL, um projeto de lei também referente, você falou das multas, né? Um dos projetos que eu protocolei, mas o jurídico deu como inconstitucional, que era o quê, William? Só para qual que era a minha ideia, né? Tava tendo muitas multas, vídeo monitoramento?
Era uma pergunta minha, era o PL 35/2025. Pode continuar. Não, faz a pergunta aí. Faça a pergunta, né? Não, era sobre isso mesmo, sobre o PL 35/2025, sobre as infrações de vídeo monitoramento, que você pedia, né? Foto, mais descrição, que tá vindo muito, vamos dizer, muito vazio. Muito vazio, né? Muito raso. E foi arquivado. Eu ia te perguntar o que aconteceu. Então, esse projeto, qual que era a ideia dele primeiro, né? A ideia era assim, que muita gente estava sendo multada, né? E claro que passar no vermelho é errado, tem que ser multado, né? Claro. Mas o que acontecia? Às vezes você não lembra daquela situação ali, daquela multa. Você não lembra que você estacionou, pode ocorrer de você lembrar, mas pode ocorrer de você não lembrar. E o que eu queria? Que nas multas viesse as fotos. Ó, tá a foto lá, o William viu que estacionou na faixa amarela. O William, o que você vai fazer, William? Você não vai nem recorrer. Lógico. Você fala, não, vou recorrer, eu vou perder. Então, qual que era a ideia? Das pessoas não perderem o tempo indo recorrer. A secretaria não perdeu o tempo. Não fica sobrecarregada. Porque a secretaria vai ter que responder. Vai perder o tempo em responder. Era otimizar esse tempo da secretaria e da pessoa. Porque tem momentos que você vai falar, pô, mas eu não lembro de ter passado no vermelho. Não, eu não passei. Aí você vai lá, entrar com o recurso, chega lá, era você mesmo. E qual que era a ideia? Era vir com tudo. Ou com link ali, já que tem um vídeo de monitoramento, eu tenho o vídeo lá. Ó, tem um link lá. Uma prova, né? Uma prova. Eu entra no link, olha lá, não, é meu carro mesmo que passou ali. Nem vou perder meu tempo Vou pagar e pronto. Em recorrer. Exatamente. Vou ter que pagar, não vou perder o tempo. Essa era a ideia, a pessoa não perder tempo. Porque muitas pessoas questionaram, pô, mas não era meu carro que estava lá, né? E aí isso ia ajudar a pessoa já entender exatamente o que ela fez. E aí alegaram gastos aqui. E eu até vou reprotocolar ele, porque eu preciso dar uma lapidada nele, né? Não é nem pelo gasto, né? Porque às vezes o vereador, eu faço um projeto de lei lá, pedindo à prefeitura isso, mas se eu determinar como que vai ser feito, olha, você vai ter que colocar a foto do carro, isso, aquilo, você está impondo o que a prefeitura tem que, como ela vai conduzir aquilo ali, e isso às vezes dá como inconstitucional. Você não pode administrar por ele, você tem que dar ideia a ele, mas você colocar lá como que vai ser feito, isso você está querendo, está invadindo a função que é do executivo, na verdade, né? E tem um outro momento que é por gasto daí da inconstitucional também, né? Porque você não pode gerar gasto. Não, se leva a notificação, mas pelo menos que venha a foto, né? Só coloca o endereço, eles colocam o endereço e o horário só. Eu recebi algumas multas aí esse ano da região. Curta Fernão Dias, algumas. Eu fui para algumas dúvidas, fui pra Volta, Camboriú. Mas com a foto ali e tal. Tá bom. O cara fala, o carro saiu bonito lá. Tá com as fotos, tá com tudo. Não vou recorrer nem nada. Vou pagar e melhorar na próxima performance. É só isso. A ideia é a pessoa não perder tempo. Então, você tem um requerimento protocolado lá, que é o requerimento 5, né, de 2025, que é a cópia do contrato da Zona Azul que você requeriu. E eu lembro que eu abri o documento lá e você falou que tem muita recorrência de munícipes reclamando de situações das mais diversas, né? Com certeza, o prefeito e a equipe dele te entregou a cópia desse contrato da Zona Azul, né? Mas o que você escuta na rua a chegar ao ponto de pedir essa cópia aí para verificar alguns pontos elencados dentro do contrato da Zona Azul? Então, eu até dei uma estudada no contrato, né? Tava recorrente muitos erros, né? De notificação, erro de placa, dentre tantas outras coisas, né? E aí eu batia muito na tecla em uma parte que dizia que se eu tenho crédito no aplicativo, automaticamente eles tinham que descontar do crédito. E tem essa parte no contrato, né? E aí eu criei o contrato para analisar esse momento para poder cobrar o prefeito, né? Porque lá diz, se você for ver, tem lá essa parte, né? Se eu tenho crédito, eu não posso ser multado, automaticamente eles têm que descontar do meu crédito. Isso foi uma alteração até do vereador Cristiano no nosso mandato de 2016, né? E eu toco sempre no assunto com o secretário de trânsito, mas ele diz que tem uma interpretação diferente, né? Mas eu vou insistir nessa situação. E outra coisa que eu cobrei referente ao contrato é referente à carga e descarga, que lá no contrato diz que o prefeito tem muito problema. Via decreto, ele pode criar a zona vermelha, que seria a zona para carga e descarga, e a gente não tem, e no contrato diz que o prefeito pode fazer. E já levei até o Samuel, claro, ele vai dar uma estudada para ver qual é o melhor momento, né? Porque dependendo do momento, talvez cause um transtorno pro centro nosso ali, a carga e descarga. Ele pode fazer cedo, pode fazer à noite, mas ele, no contrato, diz que ele pode criar essa zona vermelha para carga e descarga. Até recentemente uma amiga me questionou sobre isso, sobre a carga e descarga, que ela
o marido dela trabalha numa transportadora e foram multados, tá? E eu acho que precisa dar uma lapidada nesse contrato. Então, só fazendo um comentário rápido aí na questão do que você falou do aplicativo usar o saldo, né? Eu lembro de uma conversa, de uma explicação do Comeron sobre ele falando que já tinha corrido atrás disso e que parece que tem uma regra de que não pode usar o saldo se a pessoa não autorizar. É como se ela estivesse botando a mão no dinheiro que não é dela. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que está disponível lá. Mas teve alguma coisa assim, alguma discussão desse tipo que aí o Marcelo falou assim, então deveria ter colocado uma opção da pessoa deixar automático ela já autorizando. Né? Eu acho que tem muita discussão para melhorar o aplicativo. Só que eu vou falar por mim, tá, cara, do que eu observo. Eu acho que a Zona Azul ela se preocupa mais em arrecadar do que qualquer outra coisa. Porque ela não está muito preocupada em facilitar a vida do munícipe, de quem está com carro. Porque se ela fosse facilitar, ela já teria colocado essa opção, já estaria ativo, você esqueceu, tá na correria, vai pro hospital, vai levar a criança na escola, sei lá o quê. Cara, se tem um saldo lá, desconte. A não ser que ele não tenha saldo, aí tudo bem, aí ele está passível de uma multa. Comente, Hildon. Quase chegando no nosso fim, eu quero falar rapidinho sobre a PL 8/2025, onde era firmar convênio com escolas particulares para ofertar mais vagas em creche. Foi arquivado. Qual a solução a prefeitura deu para isso? Para arquivar a PL e o que é? Vai sair novas vagas de creche? Vai ter novas construções? Esse projeto até o prefeito pediu para mim mandar para ele dar uma analisada, pediu para mim passar para a secretária de educação, né? Não só esse, mas teve um que eu fiz da Agenda Fácil, porque o pessoal que ia viajar na saúde, né? Só conseguia marcar a ambulância se fosse até lá. Aí eu criei o projeto de lei Agenda Fácil para ser feito pelo agendamento pelo WhatsApp. Aí foi arquivado também, né, esse projeto, porém o prefeito, dias depois, né, serviu como indicação uma ideia que ele colocou em prática. Já fugiu da cabeça, o PL das vagas de creche, 81/2025. A gente fez por quê? Tinha uma fila enorme, né, a gente tem uma fila enorme de vagas de creche. Qual é a ideia, né? Que o prefeito possa contratar vagas no particular, né? Para a gente diminuir essa fila de creche, né? Não só esse, mas tem um que a gente está terminando, que é um outro referente à creche, que seria a creche das mães comerciárias. Que o prefeito de Louveira, eu encontrei ele uma vez na Secretaria de Estado de Educação, e lá é terceirizada a creche dele. Tem 3 creches que é terceirizada. Ele aluga um prédio e contratar uma empresa terceirizada. Com isso, ele não afoga a folha de pagamento dele, né? E quando você terceiriza, Hilton, a ideia minha da creche dos comerciários era parecida com esse do prefeito de Louveira. Porque eu terceirizando uma creche no centro, o prefeito está tentando pegar ali a Legião Mirim de volta. Ou a gente tinha ali o Colégio Anderson ali desocupado, um exemplo. Se o prefeito alugasse ali e terceirizasse uma empresa, essa creche, aquela creche ali a gente podia deixar para as mães comerciárias. Qual que seria a ideia? Em vez de eu abrir no horário igual as escolas municipais, eu posso colocar um horário diferente. O comércio abre 9 horas, então a creche das mães comerciárias vai abrir às 8h30. O comércio fecha às 6 horas, a creche vai fechar às 6h30. Porque ultimamente muitas mães estão pagando pessoas para levar seu filho na creche para ir buscar. E eu tendo uma creche das mães comerciárias, ela mesma consegue levar, ela mesma consegue buscar. Então essa era a ideia, né? Que a gente está terminando de lapidar, vamos tentar protocolar de novo. Não sei se vai ser arquivado. Mas esses dois projetos, tanto esse, que é contratar vagas no particular, é para zerar a fila de espera. Mas eu queria muito que desse certo esse das mães comerciárias, porque a gente vê a necessidade, né? Recentemente eu tenho ali a Jéssica, que tem uma banca ali em frente onde era a loja americana, e ela está na fila de espera. Talvez se o prefeito tivesse criado a terceirização para as mães comerciárias, ela mesma ia colocar. E aí a gente tem muito relato de mães que falam assim, mas eu estou trabalhando e não tem vaga para mim, aquela que não está trabalhando tem vaga. Claro que a lei diz que a vaga é da criança, não do pai ou da mãe se está trabalhando ou não. Mas nesse caso dá para a gente direcionar para as mães do comércio. E eu acho que dá até para fazer parceria com a SEAR, com o sindicato, né? Tem cidades que o sindicato contrata a creche para as mães do comércio, né? Eu acho que isso ia ajudar muito. Acho que é uma ideia boa que dá para tentar pôr em prática. Legal. Bom, minha última pergunta aqui, eu quero que você comente sobre suas emendas, né? Você, salvo engano meu, você foi também para Brasília aí, uma dessas 2 oportunidades aí, né?
E eu quero saber aquilo que você já conquistou, seus números, e aquilo que já se concretizou, que é muito importante, né? Porque eu lembro da época de Newton, vinha muita emenda, mas, cara, não importa só vir, ela tem que executar também, né? Fala aí para nós sobre números e aquilo que já se concretizou. William, a gente conseguiu, num primeiro momento, 5 milhões de recurso, o deputado Paulinho da Força e o Alexandre Pereira, né? Ele é o presidente de Solidariedade, né? Não. O Paulinho da Força é o deputado federal e presidente de Solidariedade Nacional, então ele manda ali no Brasil todo. O Alexandre Pereira, ele é o presidente estadual e já foi deputado estadual pela nossa cidade. Você está como municipal. Eu tô como municipal, né? Cada perfeita aí. Aí chegou 5 milhões de recurso, o qual o prefeito colocou para infraestrutura, né? Então, boa parte daquele anúncio, o prefeito, estou para dizer que a metade daquele anúncio do prefeito de 100 ruas recapeadas, metade do recurso foi conquista nossa, né? Junto com o prefeito ajudou também a intermediar, né? Através do Paulinho da Força e do Alexandre Pereira. E num segundo momento chegou mais 500 mil para a saúde. Então, hoje a gente é o vereador que mais recursos trouxe para a cidade, cerca de 5 milhões e meio, né? Tem muitos vereadores aí que também estão trazendo recursos, né? Mas hoje a gente é o vereador que mais recursos trouxe para a cidade. 5 milhões está indo no recap aí para a gente arrumar as ruas da nossa cidade, outros 500 mil está indo para a saúde. E falando com o deputado esses dias, ele já se comprometeu o ano que vem mandar mais recursos para a cidade. Top. Agora, rapidamente aqui, que me ocorreu e eu lembrei, assim que o Samuel assumiu, ele falou muito sobre aquele déficit de 12 milhões que Newton deixou de presente, que eu sempre brinquei aqui, que era um presente grego, né? Por Samuel Moreira. Você tem notícia que, assim, eu soube que ele foi reduzindo bastante essa dívida aí, mas eu não tive mais notícia se reduziu por completo. Se aqueles 12 milhões de dívida foram quitados. Você tem notícia de como é que ficou? Ele nunca falou para nós como é que está hoje referente a esse déficit aí, mas eu creio que está bem próximo de zerar, porque o Samuel, o prefeito, ele domina muito a parte administrativa, principalmente a parte de orçamento, né? Eu vi que muitos prefeitos passaram e às vezes você vê o cara não dominava nada de orçamento, as pessoas dominavam para ele, né? E isso vai muito em consideração na hora de você gerenciar a cidade. Você tem que dominar a parte orçamentária, né? O Samuel domina muito bem. Ele reduziu gastos com empresas que prestam serviço para a prefeitura. Ele tem alguns contratos que ele não renovou, né? Então acho que ele está próximo de zerar isso aí e muitas obras acontecendo na cidade. Top. E Judão, saideira. Agora chegou aquele momento, né? De você dar suas considerações finais, deixar aquele teu recado pro teu eleitorado, pro munícipe e já desde já agradecendo a tua presença no Vale Pauta. Eu primeiramente queria agradecer você, Udo, você, o William, pela oportunidade que vocês estão dando, não só para mim, mas para os demais vereadores, né? Cada um tem o seu jeito de se expressar, cada um tem o seu eleitorado, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas todos nós temos o mesmo objetivo, que é que a cidade vá melhor, né? E vocês dando oportunidade, as pessoas podem conhecer nós, né? O voto, às vezes, nem sempre a pessoa vai votar em tom. Talvez ela goste mais do William, mais do Wildo, do estilo do Wildo. Então, nesse momento, a gente fala, as pessoas vão poder conhecer cada um de nós. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço o Túlio que está aqui do meu lado, que sempre esteve comigo, a minha esposa, a minha família, né? E dizer para a população que o Tom tá lá com o gabinete dele de portas abertas, o Tom é um cara bem tranquilo, não cria expectativa que ele vai pegar o microfone para brigar com alguém, que ele não vai, ele vai sempre procurar o caminho da conversa, mas que seja bom para os dois lados, né? Um intermediador ali. Então, eu deixo o meu gabinete aberto para todos aqueles que queiram conhecer o Tom Adorno, né? Conte com o meu mandato, né? Estou à disposição. E a gente vai aí para uma prefeitura que tem muito a contribuir para a população, mas também graças à Câmara que está apoiando, aprovando projetos, conseguindo recursos. O prefeito não consegue trabalhar sozinho sem ter a Câmara. Se tudo isso está acontecendo, não é só o Samuel, a Câmara tem participação nisso e grande participação. E isso a gente vê na hora das nossas emendas impositivas, né? A gente juntou ali força dos vereadores, cada vereador ali, quase todos mandaram 150 mil para reforma lá do Centro Social Urbano. Esse ano a gente decidiu lá, no próximo ano a gente pode se juntar para reformar um outro lugar. E esse é o objetivo da Câmara, trabalhar junto com o prefeito para a cidade, cada dia estar no lugar que ela merece. É isso aí. Muito bom. William, saideira. Agradecer
Tom Adorno, né, cara, ter aceitado bater esse papo com a gente, enfrentado, não é fácil. Eu acho que ele já esperava alguma pergunta pesada da minha parte, né? O dia que eu encontrei com ele no Mac, ele falou, saiu bem. O Tom falou assim, ó, pega leve lá comigo, eu já entendi o que ele tava querendo dizer, né? Só que eu também não podia me acovardar aqui e deixar de perguntar, né, Tom? Porque esse microfone aqui, ele precisa cumprir a sua função, tá? Até porque quem acompanha o Vale em Pauta já conhece como teu. A nossa maneira de trabalhar é assim, né? Com educação e com respeito, mas perguntamos tudo. Perguntar não ofende, assim, também é a maneira. Talvez você teve a primeira oportunidade em responder como vice-prefeito como é que foi sua visão de lá de dentro, né, cara? E eu saio tranquilo, sabendo que fiz o papel e ouvi você, né? Isso é o mais importante. Te agradecer também, né, Hildon? Semana que vem estamos aí com o Chavico, né? Chavicão já confirmou. Ele falou assim, só se minha voz não estiver saindo nada. Falei, então nós faremos a entrevista em Libras. E... Ó, já aprendi que palminha é assim, né? Vendo na sessão da câmera, né? A palminha é assim. Enfim, gente, lembrar de você se inscrever, deixar seu like. Lembrar, como o Hildo sempre fala, estamos lá na Ribeira Plus também, canal 6.3, né? Passa aqui no nosso canal do YouTube, mas também a galera lá da Ribeira Plus também transmite sempre, tá? Lembrando que esse projeto é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa. Um abraço. Obrigado a todos e até mais. E até semana que vem.